Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vamos falar um pouco aqui sobre o aprimoramento profissional e as habilidades do profissional inovador. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse aprimoramento profissional e as habilidades do profissional inovador. Então, primeiramente, você sabe o que é tecnologia, o que é inovação? O que é tecnologia e inovação? Está em tudo que é lugar? Tá. Está presente em nossas vidas? Sempre. Robô e IA são palavras muito ligadas à tecnologia e inovação. Algumas pessoas falam assim, tenho medo, certo? E são conceitos muito próximos, perfeito? Se a gente colocar uma linha do tempo em 1950 e um outro ponto no tempo em 2023, vamos imaginar, 1950 e 2023, quanta coisa mudou, quanta coisa foi transformada na sociedade. Imagina os hospitais de 1950, os hospitais de hoje, totalmente diferentes. As farmácias de 1950, as farmácias de hoje, a academia, a escola, a faculdade, tudo mudou. Perfeito? Por quê? Isso está ligado à tecnologia e à inovação. A tecnologia e a inovação transformam a sociedade, fazem a sociedade avançar. Desde quando? Desde sempre. Desde sempre utilizamos tecnologia e inovação para fazer a sociedade avançar. E a gente pode definir a tecnologia como um conjunto de recursos desenvolvidos para ajudar a sociedade. Então, a tecnologia são os recursos que são desenvolvidos para ajudar a sociedade. Já a inovação é algo novo ou alguma melhoria, claro, com valor e benefício. A inovação só ocorre se ela tem valor e benefício, se não é apenas uma invenção. Você pode criar uma coisa nova sem valor e benefício, é uma invenção. Quando você agrega valor e benefício, isso se torna uma inovação. E aí é importante, para você inovar, para você criar tecnologia, você tem que pensar e resolver problemas. Em qualquer profissão que você atuar, qualquer uma, independente da sua escolha, você vai ter que resolver problemas diariamente e propor soluções. Então, quanto antes você treinar para resolver problemas, para propor soluções, melhor. As crianças, desde cedo, devem ser treinadas para resolver problemas, porque é isso que elas vão atuar no mercado de trabalho. As crianças que estamos preparando hoje na escola vão atuar, talvez, em um conjunto de profissões que ainda não foram inventadas, ou um conjunto de profissões que serão transformadas. Então, a gente tem que preparar elas de forma ampla para poder entrar no mercado de trabalho e ajudar a sociedade. Então, aprender a pensar é aprender a viver. A gente vai trabalhar nessas profissões que ainda não foram inventadas. Então, nós devemos desenvolver tanto nossas habilidades técnicas quanto as comportamentais. Isso é fundamental, porque se a gente investir somente nas habilidades técnicas, a gente pode ser substituído por um robô. Falando em robô, você sabe o que é um robô? Hoje em dia, praticamente todo mundo tem um robô em casa. É um dispositivo pré-programado que executa um determinado conjunto de tarefas. E a robótica tem crescido muito, perfeito? Você tem aquele seu robozinho que limpa a casa, aquilo ali é um robô. Então, praticamente todo mundo tem um robô em casa, perfeito? E aí tem vários níveis de robôs. Por exemplo, você tem um humanoide, que é um robô com aspectos humanos. Vários estabelecimentos, várias organizações estão usando um humanoide com inteligência artificial para interagir com as pessoas. Você tem um androide, que é um humanoide com aspecto feminino. Você tem o androide com aspecto masculino e o ginoide com aspecto feminino. Além disso, o ciborgue, o maior exemplo, Robocop, Darth Vader e o próprio ciborgue da DC. Ele tem partes robóticas e partes humanas. Então, pensar em solução. O que é pensar em solução? O que é inovar? Você tem um problema, então você identifica um problema. Você pensa sobre esse problema. Você planeja, você desenvolve, você divulga e apresenta. Isso é inovar. Então, se você tem um problema e tenta propor uma solução a qual ninguém pensou antes e que possui valor e benefício, é inovar. Mas você não precisa ter um problema para inovar. Você pode propor um problema. Você começa a olhar e verifica, por exemplo, que a porta é retangular. Mas se ela fosse redonda, será que teria algum benefício? Você começa a pensar sobre isso. Ou a gente abre a porta utilizando a maçaneta. Mas se fosse com os pés, teria algum benefício? Talvez na época da Covid tivesse bastante benefícios. Então você
pode propor o problema pode não existir, e você propõe para pensar nesse problema, planeja, desenvolve e você cria a sua solução. É importante que você divulgue e apresente essa solução. Inovações ocorrem o tempo todo. Você vai ser cobrado por inovar. Por isso que você tem que ser sempre um profissional inovador, em qualquer profissão. Nós devemos resolver problemas e inovar. E, basicamente, a inovação pode ser dividida em incremental, radical e disruptiva. Vocês sabem a diferença? Vamos lá. Incremental. O que é uma inovação incremental? Uma inovação incremental é uma melhoria, certo? Em um produto, um serviço ou um processo. Uma melhoria, colocar coisas novas, novas funcionalidades. O iPhone vive fazendo isso o tempo inteiro. Vive fazendo inovações incrementais, lançando novas versões para você comprar ele, certo? O WhatsApp também coloca novas funcionalidades. Isso é inovação incremental. Rapidamente, o seu concorrente consegue te copiar na inovação incremental. A inovação radical já é um pouco diferente. A inovação radical, você não compete pela fatia do bolo, pela fatia do mercado. Você cria um novo mercado consumidor, cria uma nova fatia. Você vai para um nicho não explorado, para você poder explorar esse nicho e ter um novo mercado de possibilidades, um mar azul de possibilidades. E aí é muito mais difícil para o seu concorrente conseguir te alcançar. Por quê? Porque é uma inovação que está para ser copiada, mas com um tempo muito maior. A inovação ela pode vir de uma demanda, como a gente está falando, de um problema, ou da pesquisa. A pesquisa também gera bastante inovação. Está aí a importância das faculdades, das universidades, da pesquisa para gerar inovação. E a disruptiva? A disruptiva é a mais comum. A disruptiva é que ocorre o tempo todo. E eu diria que as inovações disruptivas dos últimos anos estão todas ligadas à tecnologia e ao desenvolvimento de aplicativo. Vamos pensar uma inovação disruptiva, vamos simplificar aqui. Vamos pensar no Netflix. O Netflix tem uma história, né? Ele não começou vendendo streams, então ele tem uma história anterior. Mas vamos colocar parte do streams. O que ele faz? Ele permite que você veja filmes e séries da sua casa ou de qualquer lugar que você esteja. Ele substituiu o quê? A videolocadora. A videolocadora atendia a vizinhança, a volta. A videolocadora conseguia atender no máximo um município. O Netflix atende o mundo. Até um abraço para minha amiga professora Núbia, né? Pode atender até o direito lunar, não é isso? Então pode atender tudo. Então Netflix, ela permite que você, certo? Consiga atender um conjunto de pessoas muito maiores, ok? Então, a inovação disruptiva é quando você muda paradigmas, muda uma cultura existente. Já existia cultura de alugar filmes e séries, mas foi mudada para uma solução melhor e mais barata. Mesma coisa ocorreu com o iFood. O iFood não tem restaurantes, não tem estabelecimentos comerciais, mas ele conecta as pessoas, os clientes, aos estabelecimentos comerciais. Então ele mudou aquela forma tradicional de colocar o imã na geladeira para você ligar e pedir uma pizza no final de semana. Ele mudou. O Uber, mesma coisa. Ele revolucionou o transporte privado. O Airbnb, o aluguel de quartos. Então são tudo inovações disruptivas que mudaram paradigmas e culturas, ligado à inovação. E está aí a importância do TI, a importância desse profissional inovador que cria soluções para diversos problemas, soluções melhores e mais baratas. O conhecimento, ele te dá possibilidades, e com isso você pode mudar o mundo. O conhecimento é o seu bem mais valioso. Ninguém tira o conhecimento de você. Tudo podem tirar. Agora, o conhecimento não. Quem investe em conhecimento, investe bem. Está aí a importância de você fazer uma faculdade, de você fazer uma graduação. Você adquirir conhecimentos é o melhor dos investimentos. Você carrega para a sua vida. Então, invista em conhecimentos, porque ele te dá possibilidades para você mudar o mundo. E aí, vamos diferenciar dado, informação e conhecimento. Qual a diferença entre dado, informação e conhecimento? Você sabe? Vamos lá, ó. Dado, ele é o fato bruto, perfeito? Por exemplo, Miguel, 2, perfeito? Fato bruto, sem contextualização. Quando eu contextualizo o dado, eu gero uma informação.
Por isso que se chama sistema de informação. Todo sistema tem uma entrada e uma saída. Ó, sistema respiratório. Tem uma entrada e uma saída. O sistema de informação, ele entra dados e gera a saída, que é a informação. Com a informação, eu junto com as minhas vivências, com as minhas experiências, porque isso faz parte do conhecimento, e gero o conhecimento. E esse conhecimento me dá vantagens competitivas, me ajuda a tomar as melhores decisões possíveis. Uma coisa é só ver a teoria, outra coisa é ter a prática, a vivência. Isso é importante. Perfeito? Então, a informação, o computador, ele gera muito melhor do que todos nós. O computador ele tem uma capacidade analítica incrível. Ele consegue gerar um conjunto de informações muito rapidamente. Agora, a interpretação é do ser humano. A interpretação faz parte da criatividade, da inovação, das habilidades do profissional inovador para tomar a melhor decisão possível. E isso oferece um mundo de possibilidades. É importante frisar que existem basicamente dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. Perfeito? O tácito é aquele conhecimento que está na cabeça das pessoas. Então, as pessoas elas têm esse conhecimento que elas carregam durante a vida. E o explícito está externalizado de alguma forma em algum lugar. O tácito é a grande vantagem, é o grande diferencial das pessoas na organização. É aquela vivência, aquela experiência de anos de trabalho, de anos de prática, que faz toda a diferença. Conhecimento tácito, as empresas gostariam muito que fosse transformado totalmente em explícito, porque as pessoas se aposentam, as pessoas mudam de emprego, as pessoas elas mudam de área, várias coisas. E isso perde o conhecimento tácito. Então a empresa gostaria, as empresas, organizações gostariam que o conhecimento tácito tivesse explícito em algum lugar. Chegasse um novo funcionário, colocasse esse conhecimento no novo funcionário e trabalhasse com a mesma qualidade técnica, com a mesma habilidade, com o mesmo aprimoramento do profissional antigo. Mas isso não é possível. Perfeito? E a grande vantagem do conhecimento é que ele só aumenta. O conhecimento jamais diminui. O conhecimento ele só aumenta. Quando eu tenho espaços do cafezinho, quando eu estou numa sala de aula, converso com os alunos, a gente está socializando essa conversa informal. Isso é importante. Eu estou pegando conhecimento tácito e transformando em mais conhecimento tácito. Ele aumenta. Eu estou socializando. Quando eu pego esse vídeo aqui, que está disponível, essa live, e estou interpretando ela, assimilando, eu estou transformando esse conhecimento que está explícito em conhecimento tácito. Quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou transformando o conhecimento tácito que está na minha cabeça em conhecimento explícito. E quando vocês pegam um texto, veem um filme, por exemplo, e gravam uma resenha para o canal de vocês no YouTube, estão fazendo uma combinação. Estão pegando o conhecimento que está explícito no vídeo, internalizando, processando e transformando em outro conhecimento explícito. Isso é importante por quê? Porque a sociedade está o tempo todo em transformações. A sociedade está avançando muito rápido, todos os processos. Por exemplo, o Uber e o shopping. Você consegue imaginar o que o Uber tem a ver com o shopping ou como é que eles estão relacionados? Tem um aspecto bom e o aspecto que não foi tão bom para os shoppings. Então, por exemplo, se você pensar o Uber, perfeito? Quando ele surgiu, ele é muito barato. E aí os shoppings, de certa forma, ganhavam dinheiro com estacionamento. O estacionamento dos shoppings era uma fonte de renda, era uma fonte bem grande de renda, eu diria, para os shoppings. E com o Uber, as pessoas começaram a pensar, será que vale a pena eu sair de casa, ter chance de me aborrecer com o meu carro, no trânsito lotado? Será que vale a pena ficar procurando vaga no shopping? Natal, por exemplo, chegar no shopping 8 horas da manhã, só sair 10 horas da noite, achar uma vaga, mas aí o shopping fechou, não adianta mais. Podia acontecer, acontecia muito. E aí o Uber surgiu com uma inovação, certo? Uma transformação na sociedade e permitiu que as pessoas fossem de Uber para o shopping. O shopping tomou prejuízo no estacionamento, com certeza. E tiveram que se reinventar. Porque a vida é assim, o tempo todo nós temos que nos reinventar, nos transformar, criar coisas novas, se modificar. Daí a importância do conhecimento. Porque a gente vai atuar em profissões existentes e outras que serão criadas. Então nós temos que pensar nisso. De outra forma também, o Uber ajudou a ter mais pessoas no shopping. Então, as revoluções, as mudanças na sociedade trazem coisas boas e coisas ruins. Temos que saber aproveitar todas essas coisas. Os bancos digitais vezes bancos tradicionais.
Os bancos digitais, quando chegaram, revolucionaram a forma de atendimento dos bancos tradicionais. Muitas das vezes a gente chegava lá no banco, era atendido de 10 às 6, você chegava lá às 6 horas da manhã, só conseguia ser atendido de 10 às 16, só conseguia ser atendido às 3h59, perfeito? E muitas vezes não tinha seu problema resolvido. Os bancos digitais transformaram isso. Eles criaram um outro cenário de um atendimento melhor, de um atendimento mais rápido, de um atendimento digital e modificaram a sociedade como um todo. E aí os bancos tradicionais tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Por quê? Tudo tem que se adaptar. E os bancos tradicionais tiveram que se adaptar a essa realidade ou eles iam ser fechados. Outras formas, temos o teletrabalho, o home office, o smart working, formas de trabalho, perfeito? O home office, que você trabalha da sua casa, e o smart working, que é uma tendência, perfeito? É o trabalho inteligente, você não trabalha por horas, e sim por metas. Você cumpre tarefas, você cumpre metas para você poder ter mais tempo para sua família, para lazer e para várias outras coisas. Você consegue encaixar tudo isso na sua vida. Esse é o trabalho inteligente. Você vai atender as metas da melhor maneira possível e o mais rápido possível, porque você não está limitado ao horário, e sim às tarefas que você deve desenvolver. É o trabalho inteligente, uma nova tendência, e que prevalece. Então, quando você entra numa faculdade, você cursa um curso superior, você tem mais chances de atuar nesse mercado de home office e do smart working. Tecnologias emergentes, também podemos falar sobre isso. Elas estão aí, são tecnologias que existem, vão ser muito fortes, já são muito fortes, mas ainda não estão totalmente popularizadas. A internet das coisas, que é você escovar seu dente de manhã, identificar uma cárie, já marcar a consulta com o seu dentista, já tem um Uber esperando meia hora antes para poder te levar. As persianas se adequam ao nível de luminosidade que você precisa para tirar aquele seu descanso no final da tarde. Perfeito? O ar-condicionado durante o dia está com a temperatura ideal, assistentes pessoais e várias outras coisas. Isso é a internet das coisas, que junto com o 5G, que vai aumentar, que está aumentando o gargalo da internet, ou seja, vai conseguir passar muito mais informação, populariza principalmente as cidades inteligentes com tudo conectado. Nós já temos várias cidades inteligentes com tudo conectado. E o home care, que é o quê? O tratamento em casa. Perfeito? Além disso, podemos falar também de tecnologias emergentes, o blockchain, que é muito ligado às criptomoedas, mas não serve só para isso, serve para inúmeras outras coisas. O blockchain, ele permite validar inúmeras outras coisas. Então, é uma tecnologia emergente muito interessante. O NFT também, que são tokens não fungíveis. Pode ser obras de artes e várias outras coisas. Então, o NFT também é uma tecnologia emergente muito popular. Então, a gente tem que saber isso. O profissional inovador tem que estar sempre atento a essas novas tecnologias, colocando elas no mercado de trabalho, colocando elas na sua área de atuação da melhor maneira possível, levando para a sua vida, sempre atento à inovação e à tecnologia. Nós devemos nos reinventar todos os dias. Então, eu diria para vocês que o profissional inovador, profissional que quer aprimorar suas competências e habilidades, ele tem que ter, em primeiro lugar, a capacidade de aprender, esquecer aquilo que ele aprendeu, porque a sociedade muda, e desaprender. Certo? Então, ele tem que aprender, esquecer aquilo que ele aprendeu e reaprender. Perfeito? Aprender coisas novas. Ele aprende uma coisa hoje, ele tem que desaprender o que ele aprendeu hoje e ele aprende uma outra coisa nova na nova realidade. Na realidade de 1950 não é a realidade de 2023. O mundo mudou. E o profissional inovador tem que ser apto a trabalhar nessas mudanças da melhor maneira possível, com a melhor produtividade, com a melhor técnica, com os melhores comportamentos. Uma vez que a tecnologia está sempre presente, é preciso que esse profissional fazedor, que coloca a mão na massa, hands-on, tenha criatividade. Ele precisa ter criatividade para propor ideias, inovações, inventatividade, mas principalmente empatia. Ele se deve colocar no lugar da outra pessoa, se colocar no lugar de outras pessoas para poder propor as soluções para o problema. Se você não se coloca, se você não sente o que a outra pessoa sente, você jamais vai conseguir resolver o problema dela.
O profissional de TI, ele tem que ter essa capacidade de empatia, entender o problema do usuário. Ele vai vai resolver sistemas para o usuário. Então, ele tem que ter empatia em primeiro lugar, para atender o usuário da melhor maneira possível. O humanismo também é fundamental. Você lidar com as pessoas, saber que está lidando com seres humanos, tratar todo mundo da melhor maneira possível. E isso está ligado ao desenvolvimento de conhecimentos, competências, habilidades, que são as atitudes necessárias para a vida. Isso alinhado a um pensamento computacional no espírito faça você mesmo da cultura maker. Hoje, o profissional ele tem que ter as habilidades técnicas, são extremamente importantes. Mas as habilidades técnicas, o computador tem um poder analítico muito grande. Ele já ganha, há muito tempo, o melhor jogador de xadrez. Ele já consegue processar dados como ninguém. Mas o computador não tem ainda as habilidades comportamentais, que é onde a gente deve investir. Nossa capacidade de ter empatia, criatividade e inovação. Então, as habilidades comportamentais são tão importantes quanto as habilidades técnicas. Nós temos que investir nessas duas habilidades para poder transformar o mundo, para poder ser o melhor profissional na nossa área de atuação. Então, a gente fazedor, ele pega problemas reais, ele muda a sociedade e essa mudança começa com pequenas ações. Não precisa ser grandes projetos. Pequenas ações já ajudam a mudar a sociedade. Você pode mudar a sociedade no seu trabalho, você pode mudar a sociedade, pode começar pela sua casa, fazendo coisas diferentes. O ruim, você não consegue esperar resultados diferentes se você faz a mesma coisa. Você tem que modificar as coisas para ter resultados diferentes. Se você continua fazendo a mesma coisa, você não vai ter resultados diferentes. O profissional fazedor, o agente fazedor, o profissional inovador, ele tem que ter curiosidade, ele não pode ter medo de colocar a mão na massa. A prática é o melhor aprendizado. E o mais importante, o profissional inovador, ele tem que ter um propósito para resolver um problema. E um dos grandes exemplos, por exemplo, é acessibilidade. Trabalhar com acessibilidade é bem bacana. A gente que é da área de TI, a gente tem que pensar nisso. É garantido por lei, mas nem sempre é feito na prática. Então é importante você trabalhar com acessibilidade, perfeito? E por onde você pode começar? Você pode começar, precisa saber programar? Não precisa saber programar. Hoje em dia você pode criar vários aplicativos, vários jogos, várias coisas interessantes através de blocos de código. Você pode criar protótipos em Arduino com blocos de código. Então você pode trabalhar, pode criar soluções como se fosse Lego, encaixando blocos e formando a sua solução. Então é importante que você desenvolva a sua lógica, é importante que você seja um profissional inovador, é importante que você tenha objetivos. Então coloque um objetivo na sua vida e todo dia busque esse objetivo. Pode ser que alguns dias você encontre diversos obstáculos, esteja chovendo e você não consiga avançar muito. Talvez nesse dia você ande meio passo, mas ande. Perfeito? Agora, o dia que tiver sol, pista livre, corra em direção ao seu objetivo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu propósito. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso. E aí, eu estou aqui também para falar para vocês sobre a faculdade, nossa faculdade, a Gran Faculdade, os cursos de TI da Gran Faculdade. Os nossos cursos, eles têm parcerias com grandes empresas. Nós oferecemos 2 certificações por módulo, então você pode comprovar suas competências, experiências no mercado de trabalho. Nós vamos ter maratonas, bootcamps e várias outras coisas. E o mais importante, em cada período você tem uma conquista para você ir em direção ao seu objetivo. No primeiro período, por exemplo, de ADS, você consegue fazer uma lojinha Gran. Falando lojinha Gran, vale a pena ler esse livro do meu amigo Gabriel, O Manual do Imparável. Está lá na lojinha Gran, excelente livro. Um abraço, Gabriel, obrigado por tudo, certo? Então vamos ser profissional inovador. Vamos desenvolver tantas nossas habilidades técnicas e comportamentais, ok? Vamos lutar, vamos batalhar e vamos mudar a sociedade. Eu estou com você e, principalmente, Deus também. Muito obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade.